Jesus tem o seu tempo certo. Vocês podem repetir, Jesus tem o seu tempo certo. Quando aprendemos isso, seremos um pouco mais firmes em meio ao mundo inteiro. Tem o seu tempo certo para todas as coisas. Por favor, sua Bíblia em Lucas capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos: lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal a seus companheiros num outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que o havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Podeis se assentar. Jesus tem o seu tempo certo. Eu sei que é difícil nós esperarmos, eu sei que é difícil nós criarmos expectativa, principalmente nos dias de hoje, onde o ser humano está preso a uma ansiedade de imediatismo. Seu Deus tem que ser rápido, tem que ser de acordo com a minha expectativa, tem que ser naquele ano que eu projetei, tem que ser naquele mês que eu projetei, tem que ser naquela semana que eu projetei, tem que ser naquele dia que eu imaginei. As coisas têm que acontecer logo, e aí às vezes nós ficamos aflitos ou se afligindo, pensando que as coisas têm que funcionar de acordo com as nossas expectativas. Eu não quero que vocês esqueçam esse tema. Jesus tem o seu tempo. Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa interessante. Eu costumo dizer que as experiências que nós temos com Deus é a forma de nós sermos impactados, ficarmos perplexos e nunca mais esquecermos tal experiência para não desviarmos. Usarmos essa experiência como combustível para nós não desistirmos. Aqui foi a primeira experiência que Pedro e os discípulos tiveram. Foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. E pegaram Pedro e alguns discípulos, aliás, Pedro e alguns pescadores que eram discípulos aí, em uma fase de vida muito difícil, porque eles viviam da pesca. Dá a entender que eles eram empresários, tinham sócios, tinham seus negócios, tinha barco, eram pessoas esforçadas, pescadores de experiência, mas Jesus chegou exatamente no momento o qual eles mais precisavam. Depois de uma noite cansados, frustrados, de várias
tentativas de conseguir alcançar uma boa pesca, e o mais interessante é que o texto diz que eles não pegaram absolutamente nada. O que me chama a atenção é que Pedro, sempre sendo o primeiro a abrir a boca, acostumado a ser chamado por toda a galera, mais uma vez é o primeiro e abre a boca: Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, da constelação fala, nós iremos voltar, iremos lançar a rede. O que eu aprendo nessa atitude de Pedro é que nós precisamos aprender a dar ouvido, além de estar sensível a ouvir, dar ouvido ao que Jesus fala conosco. O segredo do sucesso da vida cristã é estar atento à voz de Jesus e colocar em prática o que ele fala. Às vezes nós sabemos que nós temos chamado, sabemos que Deus tem coisas a desenvolver em nossa vida e não se preocupamos em projetar a nossa vida para que seja desenvolvido aquilo que Deus falou conosco. Esse é o perigo. O que é se projetar? É procurar se preocupar em viver de acordo com a vontade dele. Dar espaço, lugar para que ele cumpra as suas promessas em nossas vidas. Estarmos dispostos a abrir mão de qualquer coisa que nos atrai, que possa nos afastar de sua presença. Não é fácil. Mas o que me chama a atenção, Jesus tinha a intenção de impactar esses discípulos, ou futuros discípulos, esses homens, esses pescadores. Jesus tinha a intenção de se revelar para eles, mas tinha que se revelar de uma forma miraculosa. Uma experiência transcendental, uma experiência que está além da imaginação humana. Todas as vezes que nós meditamos a palavra, vemos que Jesus fez algo grande, um milagre, já tem o nome de milagre, porque sabe que não é uma coisa normal acontecer na vida do ser humano, não é uma coisa natural, não é uma coisa terrena, tem que ser dos céus. Então, por esse motivo, nós ficamos impactados. Jesus se revelou a esse povo após a obediência, uma ordem. O mais interessante é que vai provar a fé da gente, Jesus geralmente espera que nós obedeçamos quando nós estamos fadigados. Todos nós, se fizermos uma análise pessoal, nós vamos ver que nós vamos estar cansados em alguma área da vida referente a alguma coisa. Eu estou cansado de esperar minha finança melhorar. Eu estou cansado de esperar o meu marido. Eu estou cansado de esperar a minha esposa se converter. Eu estou cansado de esperar meu irmão se converter. Eu estou cansado de viver a vida da forma que eu vivo. Tem pessoas, ou geralmente todos nós, vamos estar sempre cansados com a nossa vida. E cansado de esperar é o ápice da paciência, onde já está pertinho de desistir daquela conquista. Esperar não é bom, e principalmente quando nós estamos cansados. Agora imagine só, esses homens com tanta experiência de pesca, passar a noite toda sem conseguir trazer o sustento para a sua família, sem conseguir a pesca para ter recurso para manter os combustíveis dos seus barcos, de pagar os seus funcionários. Quando pensa que tudo acabou, de repente se depara com um homem desconhecido que eles não o conheciam, nunca teve ou tinha tido um contato. De repente esse homem chega lá, se depara com esses pescadores frustrados, cansados, com sono e ainda preocupados. Aí Jesus primeiro faz alguns testes necessários. Ei, você aí, imagine, eles cansaram, o barco estacionado, coloque o seu barco mais um pouquinho para lá, ou seja, para dentro da água. Eu quero pregar para esse povo. Simão se colocou na posição de servo, afastou o barco com Jesus em cima, e Jesus começou a pregar a multidão. Primeiro teste de servo, depois agora pegue seu barco, vá para o alto mar.
e lance a rede. E ele abre a boca e diz: mas Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E eles vão para o alto mar e lá lançam a rede. De uma mais específica, no capítulo 21, diz que Jesus falou: lance a rede ao lado direito. Aí ele disse que lá não deveria lançar a rede, mas eles obedecem essa ordem de Jesus. E de repente eles se deparam com uma situação aparentemente, ou humanamente falando, incontrolável. Os peixes, João chega a falar que foi 153 grandes peixes. Aqui fala que as redes começaram a querer romper-se, a ponto de eles ficarem tão desesperados pela quantidade ou peso dos peixes, que eles começaram a sinalizar para que os seus amigos viessem com outro barco para ajudar a bonança que Jesus estava fazendo. Nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer a Jesus. E quando Ele nos ordenar, estarmos dispostos a fazer o que Ele manda. E quando nós obedecemos a voz de Jesus, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Nós não podemos fazer de acordo com a nossa confiabilidade pessoal. Confiar no nosso próprio braço, nossa própria capacidade, sem ouvir primeiro a voz de Deus, a voz de Jesus. Mas eu gostaria que vocês parecem analisar que Ele chegou na hora certa. A Bíblia não fala quantas vezes eles passaram por essa experiência, mas narra exatamente em um momento em que eles se encontram frustrados, cansados, com noite perdida, sem voltar, ou aliás, voltando daquela viagem de barco sem nenhum lucro. Imagina a preocupação daqueles pais de família, daqueles maridos, daqueles homens preocupados. Passamos a noite toda e agora quem vai ser da gente? Quem é pai de família, quem é esposo, sabe muito bem como é difícil chegarmos, ir num lugar, sabemos que é o único meio de lucro e de repente voltarmos sem nada. Não deu certo, não funcionou, e a cabeça começa a ficar a mil, preocupada com as contas, com as responsabilidades. O que me chama a atenção é que Jesus sempre sempre vai estar preocupado com o bem-estar dos seus, até mesmo com a humanidade. Mas Ele quer se revelar para aqueles que são gratos, aqueles que Ele quer salvar, e também aqueles que irão servir para salvar outras vidas. E aqui encontra os discípulos em um momento muito difícil, e Jesus decide estender as mãos para abençoar esses homens. E a reação de Pedro depois desse sinal miraculoso foi tão grande. João narra que ele decidiu se vestir. E outra passagem diz que ele se lançou no mar. Mas aqui diz que ele disse: se afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque Pedro fora impactado com a revelação do cumprimento da palavra de Jesus. Pedro entendeu que por causa da palavra de Jesus, lance a rede, foi que os peixes vieram para a rede. Ele entendeu porque Jesus falou lance a rede, foi que ele conseguiu pescar. Ele entendeu que ali foi algo miraculoso, foi um milagre, foi um favor divino, a ponto de ele ficar tão impactado depois de ouvir isso de Jesus, que ele se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, ou seja, eu não mereço. Quando Jesus Ele nos traz experiências para nós ficarmos perplexos, é para se revelar para a gente e nunca mais voltarmos atrás. A gente vai ver isso no decorrer da vida de Pedro, o que ele passou, até mesmo chegar a ponto de negar a pessoa de Jesus, mas ele não desistiu. Ele permaneceu.
Ele pastoreou muitas almas, ele ganhou muitas almas e ainda foi um dos homens mais felizes. Quando narra na Bíblia, no capítulo 2 e capítulo 5, se não me falha a memória dos apóstolos, ele ganha 3.000 almas em uma pregação. Depois mais quase 5.000 almas em outra pregação. Ou seja, ele abraçou o chamado, ele não deixou o inimigo roubar o chamado, ele não esqueceu aquela experiência miraculosa, ele não esqueceu o momento mais difícil, ou dos momentos mais tenebrosos da sua vida. Jesus estendeu as mãos para suprir a sua necessidade, e era a forma de Jesus se revelar para Pedro. Pense numa coisa boa, é quando Jesus fala conosco: Pai, faça tal coisa, faça assim, e as coisas acontecem, as coisas funcionam. Agora, analise em que tempo Jesus se apresentou a Pedro. Depois de fase adulta. Jesus se revelou quando criança, quando adolescente, quando jovem. Não, Jesus se revelou para Pedro, já ele adulto. Alguns chegam até a ousadia se expressar que Pedro tinha perto de 21 anos de idade, era o mais velho da turma. Mas Jesus tem o seu tempo certo para todas as coisas. A hora de impactar a nossa vida, a hora de trazer para nós uma experiência profunda, a hora de fazer um milagre em nossas vidas, nos impactar. Agora cabe nós estarmos sensíveis à sua voz. E tem pessoas que não se permitem estar sensível. Ele estava sensível. Chegou na hora certa. Na minha Bíblia fala que Jesus chama os primeiros discípulos, os seguidores, alunos, imitadores. Discípulo significa isso. E Jesus chega no final dessa passagem bíblica e diz: você, Pedro, não tenha medo. Estou com medo de morrer. Ele estava onde? Em alto mar. Dentro de onde? Do barco. Chamou o quê? Ajuda. O desespero foi tão grande, ou seja, a quantidade de peixe foi tão tremenda, que ele ficou até com medo de morrer, de se acidentar em alto mar. Quando ele chega cá em terra, Jesus fala para ele: Pedro, não tenha medo, você não se assuste comigo, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Jesus revela para Pedro o seu chamado. Jesus tem o seu tempo. Às vezes nós mesmos sabendo que Jesus pode fazer qualquer coisa, nós agimos como que pessoas desesperadas em alguns momentos, porque duvidamos do agir de Jesus, como que se Deus ou Jesus perdesse o controle das circunstâncias. Quando alguém está desesperado, a ponto de jogar tudo para cima, é porque em algum momento perdeu o foco ou desfocou de Jesus. Às vezes tem pessoas que dizem: ou Jesus muda ou acaba, ou Jesus faz ou acaba. Está dizendo: está no ápice, acabou a paciência, não tem mais jeito, ou se eu acho, não tem como continuar. Mas tem pessoas em qualquer coisa está pensando em desistir, qualquer besteirinha, qualquer coisa. Pedro foi impactado, tomado pelo pavor, o medo de morrer, depois de sentir na sua vida o milagre que Jesus fez, não só abrindo as portas, mas colocando tantos peixes naquela rede, que ele ficou sem controle da situação. Mas ele chegou na hora certa, e Pedro abraçou a sua oportunidade. Jesus tem o seu tempo certo para todas as coisas, até mesmo com pessoas que não têm fé. Que é isso, pastor? No capítulo 9 de Mateus,
capítulo 2 do Evangelho de Marcos, capítulo 5 de Lucas. Eu gosto mais de enfatizar o capítulo 2 de Marcos. Conta uma história bíblica onde havia um homem aleijado. Mas 3 homens cheios de fé. O aleijado não tinha fé. Mas os 3 homens tinham. Aqueles 3 homens que foram amigos daquele homem aleijado, diz que pegaram aquele aleijado, levaram até onde Jesus estava. Quem estuda um pouquinho sabe que ali era a casa de Jesus. Jesus tinha onde morar. Mateus capítulo 9 diz que levaram aonde ele residia. Mas aí quando chegou lá, se deparou com uma multidão tão grande que os impedia de aproximar daquele aleijado a pessoa de Jesus. Mas aqueles homens tinham tamanha fé, estavam tão decididos a levar aquele homem até Jesus. Aquele homem vê Jesus, Jesus vê aquele homem, que decidiram subir pelo telhado. E subiram aquele homem pelo telhado. Desceram aquele homem uma corda. E o texto vai dizer que Jesus, quando se depara com aquela situação, Jesus olha para aquele homem e diz para aquele homem: todos os teus pecados te são perdoados. Olha que coisa interessante. E aí começou a questionar os fariseus: quem é esse? Ele blasfema. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Interessante que aí revela um dos atributos principais para provar a divindade de Cristo, ou seja, que Jesus é divino e que possui os mesmos atributos de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. A onisciência é que nada pode ficar oculto à pessoa de Jesus. Jesus bem conhece todos os seres humanos. E a Bíblia bem enfática em dizer que aqueles homens, eles arrazoavam ou questionavam esses pensamentos dentro de si. Ou seja, eles não se comunicavam um com o outro, não diziam um ao outro: ele blasfema, rapaz, que só quem pode perdoar pecado. Não, eles estavam de si, ou seja, pensando. E mostra a onisciência de Cristo quando diz que Jesus via os pensamentos dentro deles. Pois Jesus via que arrazoavam entre si e ainda questionou: por que arrazoais tais pensamentos em vosso coração? Ou seja, vocês estão pensando: mas eu vejo todas as coisas. Por que arrazoais tais pensamentos nos vossos corações? Não é melhor vocês ouvir: perdoar-te são os pecados, ou dizer para ele: levanta-te, toma tua cama e anda? Jesus fica indignado em ver aquele povo questionando entre si e olha para eles e mais uma vez diz para o paralítico: levanta-te. Aliás, Jesus é enfático. Jesus vai precisar para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados. Aí ele se dirige para o paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda. Jesus encontra um homem sem fé, sem ter a capacidade pessoal de se locomover. 3 homens decidem se compadecer daquele homem e carregar aquele homem para ter um encontro com Jesus. E quando chega lá, Jesus se compadece daquele homem e agora paga todas as suas transgressões, todos os seus pecados. A única forma de nós alcançarmos o perdão divino
e salvar a nossa alma da condenação eterna. É se alcançarmos o perdão de Deus de Cristo. E a única forma de alcançarmos o perdão de Deus é por intermédio de Cristo. Se Ele não nos perdoar, ou se nós não alcançarmos o perdão por intermédio de Jesus, estamos perdidos. A visão de Jesus é bem mais ampla e abre os nossos olhos no entendimento para compreender que é melhor, se for necessário, morrermos enfermos, mas sermos perdoados nossos pecados e irmos para a glória, do que sermos curados de enfermidades e não ser perdoados os pecados e irmos ao inferno. Qual os dois, né? Jesus os dois, pelo menos, na vida desse homem. Jesus tanto o perdoou os pecados, como também o curou. Por isso eu falei, bom, os dois. Mas Jesus, por quê? Ele teve essa preocupação de primeiro perdoar, depois revelar o que eles estavam pensando, e depois curar aquele paralítico e revelar que ele tem poder, autoridade para perdoar o pecado. Se não fosse para abrir os nossos olhos e entender a diferença tão tremenda e grande entre o perdão dos nossos pecados e a cura física. Ou seja, Jesus deu ênfase, fez com que sobressaísse o perdão dos pecados daquele homem. Deixou bem claro que é melhor o perdão divino do que a cura. Porque a cura física, ela é transitória, ela é passageira, é um espaço de tempo. Mas o perdão do pecado, ou dos pecados, são eternos. Nos conduz à eternidade. O maior milagre, um dos maiores milagres que Jesus fez, exposto na Bíblia, no sentido de valor, foi esse homem que recebeu. Nem ressurreições de mortos se compara ao perdão dos pecados de um ser humano. Sabiam disso? Qual é melhor? Fisicamente, humanamente falando, carnalmente falando, ou terrenamente falando? Nós vemos alguém se levantar de uma cadeira de roda e pular de alegria por uma cura. É extraordinário. Mas o próprio Jesus falou que isso não alegra o céu. Jesus deixou exposto na Bíblia que a alegria no céu é quando um pecador se arrepende. Você arrepende do quê? Da cura? Não, dos seus pecados. A única coisa que alegra o coração de Deus é quando nós reconhecemos os erros e confessamos a Jesus, e reconhecendo que nós necessitamos da sua misericórdia, da sua pessoa, do seu favor, para entrarmos na glória. Por falar de pecado, todas as pessoas na face da terra precisam fazer uma aliança com Jesus. Eu me deparo, algumas vezes, com certeza vou me deparar com pessoas que, por falta de entendimento, dizem: eu não roubo, eu não bebo, eu não ando fazendo coisas ruins, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. A igreja é boa, né? Para traficantes, para ladrões, para assassinos, para cachaceiro. Já passaram algumas situações, alguns a gente vai falar assim, como se fosse necessário para a igreja entregar a vida a Jesus, ou ser a igreja entregando a vida a Jesus, só aqueles que passaram ou passam por algum momento de vício. Se você ler o livro de Gênesis, me faz memória capítulo 1, versículo 27, quando Deus disse: façamos um homem à nossa imagem, nossa semelhança, que Deus o fez, a sua imagem, a sua semelhança. Disse: Deus fez o homem. O mais interessante é que Deus vai: façamos o homem. Está no singular, não está no plural. E nós muitas das vezes interpretamos, entendendo que Deus está falando de todos os homens. Ainda abrimos nossa boca e dizer que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Que complexo.
Mas no meu entendimento, quando Deus falou assim, façamos uma semana semelhança, Deus estava falando de Adão. Deus está falando da humanidade. O que é isso, pastor? Até então, o homem mais semelhante a Deus, maravilha. Mas após a queda de Adão, no capítulo 5, versículo 2, vai dizer que Adão passou a gerar filhos de acordo com a sua imagem. Então significa isso, o homem caído deixou de ser imagem e semelhança de Deus, já não é mais. E agora, Deus não está mais gerando filho de acordo com a sua imagem e semelhança, agora é Adão que está gerando o homem segundo sua imagem e semelhança, ou seja, descendente de Adão, caídos no pecado. Na teologia isso chama de pecado original, ou seja, não existe bonzinho, não existe ninguém na face da terra que não necessita, precisa, carece de confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma. Até mesmo aqueles que nasceram, cresceram na igreja, têm que professar a fé na pessoa de Jesus. Até mesmo aqueles que não cometeram nenhum pecado, tem esse tema. A Bíblia diz que até mesmo sobre aqueles que não pecaram. Em Romanos capítulo 5, versículo número 8, se não me falha a memória, aliás, versículo 14, capítulo 5, versículo 14 do livro de Romanos, vai dizer que o pecado de Adão, chamado na teologia pecado original, caíram até mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a gente que todo ser humano tem que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, reconhecendo que Ele é o único meio, o mediador, o caminho, a única forma de nós se voltarmos para Deus. Podemos até praticarmos boas obras, darmos esmolas, sermos bonzinhos, ajudando os necessitados, mas se eu não entregar minha vida a Jesus para seguir, eu vou para o inferno do mesmo jeito. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que ninguém é salvo por obras, por méritos, por esmolas, porque isso não vem de homem. Salvação é dom de Deus. Dom significa algo gratuito. Gratuito. Ou seja, toda a humanidade caiu em Adão. E o desejo de Deus é que essa humanidade seja levantada pelo segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, se não me falha, olha, 45, 15, 45. Paulo escreve dizendo que o primeiro Adão veio para o homem vivente, o segundo Adão para o espírito vivificante. O primeiro Adão veio de louvor à humanidade, o segundo Adão veio para levantar a humanidade. Esse texto mesmo. Então, por intermédio de Jesus, quando nós confessamos a Cristo, nós estamos anulando, eu tomo posse do perdão de todos os meus pecados, eu mesmo aquele pelo qual eu fui amaldiçoado com a queda de Adão, e agora abraço a minha salvação por intermédio da pessoa de Jesus. E ai daquele que achar que não precisa confessar a Jesus. Diga assim: Jesus tem o seu tempo certo. Então, só uma explicaçãozinha sobre o pecado para nós entendermos o que é que nós somos cristãos, o que é que nós somos igreja. É porque passamos a entender o que a Escritura, que é a palavra de Deus, nos orienta. Porque está em jogo uma salvação eterna. Vai chegar um dia onde Deus vai dizer: olha, você ouviu tantos pregadores, ouviu tanta minha palavra, você se converteu. Eu não sabia que se converteu, sabia sim. Você nunca ouviu dizer que precisava confessar Jesus como o Senhor salvou sua alma? Para você ser salvo, está livre da condenação? Ah, se eu ouvi, porque você não tomou essa decisão? É porque eu me considero bonzinho. É porque eu não era igual fulano, beltrano, ciclano. Lá no menino vai dizer porque é bonzinho.
Lá vai entrar pessoas que reconheceram o sacrifício de Cristo em favor da salvação da sua alma. No capítulo 1, versículo 11, versículo 12 do Evangelho de João, o texto vai dizer que ele veio para os que eram seus, falando referente aos judeus. Os judeus cheios de autossuficiência. A gente vê que os fariseus, questionavam. Pedro de si, Jesus repreendeu. Os fariseus eram judeus ou pessoas descendentes de Jacó, mas que se representavam a sua identidade como fariseus, separando os grupos dentro do judaísmo. Aí os judeus é aqueles que seguem o judaísmo, fariseus aqueles da religião farisaica, os saduceus que é toda uma religião, e o povo se considerava essênio na sua prática, pessoas que enjoavam, que se separavam nos desertos para não se misturar com a multidão. Então existiam 4 grupos na época de Jesus, que todos eram da mesma linhagem, mas diziam ser fariseus, saduceus, essênios e judeus, que era o judaísmo, ou seja, 4 religiões misturadas em um só templo, num só lugar. Mas quando questionaram, diziam: não, nós somos de Moisés. Outros: não somos de Abraão. Judaísmo se identifica com Abraão. Os fariseus se identificam com Moisés. Os saduceus não acreditavam em ressurreição e nem espíritos. Os essênios acreditavam em um sacrifício corporal, em uma separação da sociedade. É tanto que alguns estudiosos dizem que João Batista também ele era dos essênios. João Batista ficava nos desertos, se isolava, não comia o que os homens fabricavam, faziam. Ele se alimentava com gafanhoto e mel silvestre, se vestia como se fosse os homens da caverna, nós entendemos melhor a linguagem. Um vestido, um couro, um cinto de couro, uma couraça. Negócio feio, verdade? Mas sempre questionando. Enquanto Paulo vem, se liberta da religião farisaica e começa a mostrar que toda a humanidade carece de confessar Jesus como seu Salvador. E chega a abrir a boca, João dizendo: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, ou seja, confessaram, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, Jesus. Sabe o que significa isso? Receber o poder de serem feitos filhos. Porque quem não confessa Jesus, ainda que entenda que é, não são filhos de Deus. Toda a humanidade tem que reconhecer e aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas o que é isso, pastor? O que eu sou então? Criatura. Quando Jesus ele ressuscita entre os mortos, ele aparece aos discípulos vivo. Eles ordenam os discípulos em Marcos capítulo 16, no versículo 15 a seguir, dizendo: portanto, ide em todo o mundo e prega o evangelho a toda a... Ele não falou a todos os filhos, a todos os seres criados por Deus, mas que caíram em Adão, estão embaixo de uma condenação, e eles precisam confessar a meu filho como Senhor e Salvador. Por isso que ele disse que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A pregação de Jesus é tão simples, né? Aí quando eu confesso a Cristo, Deus me abraça como um filho e diz: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Você vê pessoas ímpias enfrentando o demônio, pessoas que negam a Jesus, querem expulsar demônios, vai correr atrás de quem? Hein? Chama o pastor,
Não é assim? Chama a irmã de oração. Chama um missionário, uma missionária ali. Não precisa muito entendimento, logo passa a enxergar que não tem autoridade sobre os espíritos malignos. Mas esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Interessante, né? E ainda que, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Jesus, ele manda pregar o Evangelho a todas as criaturas, seres criados. Mas Jesus não é criatura, Jesus é Criador. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo, as pessoas. Mundo aí está falando no sentido de pessoas, humanidade. Não está falando de mundo cósmico, criação, está falando de seres humanos. Deus amou muito a maneira que Deus, o Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Unigênito está falando do ser gerado. Seu filho, único filho, unigênito, único ser gerado, da própria essência. É por isso que Mateus capítulo 1, versículo 23 fala que é o Emmanuel conosco. É por isso que a Bíblia diz, no capítulo 2 de Lucas, que ele foi gerado do Espírito. Não foi da forma natural entre um casal. O Espírito de Deus veio sobre Maria e gerou a pessoa de Jesus. O divino gerou no ventre de Maria um ser semelhante a ele, diferente de qualquer outro ser criado por Deus, e acabou dando esse único filho gerado, com sua essência, da sua própria pessoa, para entregar sua vida numa cruz, para perdoar os nossos pecados, ou seja, nos tornar pessoas livres, abandonando a posição de réus. Livres, perdoados, para um dia irmos para a glória. Jesus tem o seu tempo certo. Isso é bastante interessante. Então, quando eu entendo que, independente que eu seja bonzinho ou não, todas as pessoas precisam confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Para ser salvo, eu não posso ficar de fora. Haverá um dia que, após a morte, interessante que, até no Google, o cientista diz, na explicação do Google, fica interessante, porque alguns cientistas não acreditam na trindade, aliás, na tricotomia humana. A trindade piorou. Eles acreditam na dicotomia. Tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. Eles dizem que o homem só tem alma e corpo. A maioria deles. Mas você coloca no Google e diz assim: quanto tempo leva uma alma em um corpo após a morte? Mas os cientistas afirmam que a alma não morre junto com o corpo. E não explica para onde vai depois que sai do corpo, mas diz que pode ficar até mesmo 11 dias no corpo do defunto. Isso é interessante. Eles afirmam que após a morte física, o cérebro leva alguns minutos para morrer, e que a morte, depois da morte do ser humano, a alma permanece no ser humano até mesmo por 11 dias. A alma, sentimentos, emoções, vontades. Esse rapaz, que coisa interessante, isso é impactante.
Aí você pergunta, para onde a alma vai depois que o cidadão morre? Não tem explicação fora da palavra, para provar para nós que a alma é eterna. E sabe que o corpo vai entrar em composição. Aí eles começam a dizer, depois do quarto dia, começa a acumular gases na barriga. Começa a mostrar as veias roxas. Depois de uma semana os cabelos caem. Depois de 3 semanas as unhas caem. E todos os órgãos internos começam a se dilatar. Explicando o processo de decomposição física. Mas a alma, ele diz, pode ficar até 11 dias no corpo do defunto. Por isso que tem alguns cristãos que têm algumas visões. Outro dia eu vi fulano que faleceu. Eu tive conversando com o pastor uma vez, que disse para o culto fúnebre, e quando chegou lá, viu a alma do irmão. Ele foi lá, dar uma palavra no dia do culto fúnebre, e vendo o irmão no caixão, e vendo a alma do irmão de pé do lado do caixão dele. Eu vi o irmão em pé, viu, e lá o corpo lá, eu dando uma palavra no culto fúnebre, e até hoje eu não consegui explicação. E a ciência também diz que pode ficar até 11 dias, ou seja, quem tem uma visão espiritual aberta pode ver, né? A alma saindo. Algumas vezes você vê na Bíblia que Pedro, Jesus, né, tudo fala, não, está morto. Crendo para que a alma volte. Chama pelo nome, levanta. Ou seja, você vai entender que a alma é eterna. Haverá um dia onde Jesus vai chamar cada pessoa, Jesus. Tanto os condenados quanto os salvos. João capítulo 5, versículo 28. Ele fala, se maravilha disso, porque vem a hora que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. E uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para desprezo e vergonha eterna. Ou seja, todos nós somos seres eternos. A nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno, e o nosso corpo vai ser ressuscitado naquele dia. Quando nós chamamos sepulcro, vai ser o corpo, não é a alma, o espírito. E os nossos corpos sairão de lá incorruptíveis. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Versículo 50, os religiosos pegam para disturbar o conhecimento, dizendo, nem carne nem sangue herdará o reino de Deus. Dizendo que ninguém é do céu, não, para esse versículo, no versículo 51, Paulo explica porque ele falou que nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus. Ele fala assim, eis que normalmente não abrir olha, eis que eu vos digo o mistério, o segredo, eu vou revelar para vocês algo que está oculto. Eis que isso que é mortal vai ser revestido, num piscar de olho, pela imortalidade. Isso que é corruptível, não do corpo físico, vai ser revestido da incorruptibilidade. Ele está falando de uma transformação que aqueles que vão ressuscitar dos mortos vai passar em um piscar de olho, quando ouvir a voz de Jesus chamando-nos pelo seu nome. A questão é, eu estou preocupado com minha salvação? Ou minha visão está fechada, pensando somente nessa vida passageira? Explicação simples, lógica a respeito do pecado. Todos nós precisamos entregar, confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa alma, entendendo que só por meio dele eu posso alcançar o perdão divino. Salmos 32, versículo 1 fala sobre isso. Bem-aventurado o varão, o homem em cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. O homem que é perdoado por Deus. É por isso que a igreja não existe. Qualquer um que não tivesse convicção, certeza plena de que Deus nos perdoou, onde nós estaremos aqui? O pecado é a lepra que separa o homem de Deus. Uma pessoa com consciência de pecado não consegue congregar.
Por que é que a senhora não vai para a igreja? Quando eu largar o marido dos outros, eu vou. É porque ainda estou tendo uma enrolada com o marido dos outros, sabe? Aí eu não vou para a igreja porque eu sei que isso é errado. E você, meu irmão, você não toma decisão de seguir a Jesus? Quando eu deixar a cervejinha, eu vou. Quando largar de beber, eu vou, porque a pessoa bebendo não é bom, não. E você, meu irmão, porque eu estou vivendo a vida errada. E para ficar de engano dentro da igreja, não adianta, né? Mas pode continuar no mundo e para o inferno. Em outras palavras, eu estou dizendo tudo. Eu vou preferir ficar com a chiquinha do tombo, eu vou preferir ficar com a cerveja, eu vou preferir ficar com a vida errada. Ou seja, a consciência o acusa, e da forma que estou, eu não posso estar lá. E quando o crente ele tem consciência plena de que Jesus perdoou os seus pecados, está apto a perdoar qualquer pecado que ele venha cometer, ele confessa e abandona, ele encontra força em Jesus para permanecer. Glória a Deus. Mas depois o crente pode errar? Não pode, não, vai se cair, né? Quem escreveu isso foi João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não peque, ou seja, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a regra não é poder, a regra é não pecar. Mas se cair, lembre-se, você tem um advogado. Qual é o papel do advogado? Já pensou? Existe advogado melhor do que Jesus? Que maravilha! Esse advogado mexe com qualquer juiz, até com o soberano, até com o todo-poderoso. Ele chega lá, perdoa aquele miserável, aquele pastor lá, Jeremias, pegou lá, pai, por favor, perdoa aí, pai, não, meu filho. Melhor advogado. E o mais interessante é que não tem nenhum outro advogado para disputar com ele diante desse juiz. É tão bom advogado do país. Ei, advogados, fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. Colocou do lado dele. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz que ele está no teste de Deus, onde também ele intercede pela igreja, pelos santos. Ainda temos um privilégio tão tremendo, que diz que esse advogado está lá do Pai, intercedendo só por nós. Não fala pelo mundo, não fala pelos ímpios, somente pelos santos, ou seja, aqueles que um dia o confessaram, reconhecendo o seu sacrifício, entrou a sua vida. Eita da Pai, ele me confessou, ele professou a fé em mim, ele reconheceu o meu sacrifício em favor a ele não teve vergonha no meio de dezenas, centenas de pessoas de confessar como Senhor e Salvador. Ele se vergonha de mim, não, Pai, por favor, perdoa ele. Vai que privilégio maravilhoso. No capítulo 8, versículo 14, do Evangelho de Mateus, Jesus, ele faz algo extraordinário. Eu usei uma expressão mais cedo, imagine Pedro e aqueles pescadores preocupados, minha mulher, meus filhos, minha família. Não se tornou minha religião, porque é antiético, mas tem religião que fica dizendo que uma linhagem, né, de organização religiosa começou de Pedro. E ensina as pessoas a viver sozinho, sem casar-se. Dizendo que todos que seguem aquela linhagem ali não podem casar. Até mesmo os ministros dessa religião não podem casar. Perdão a expressão, a gente vê até os novinhos hoje, os jovens que eram para ser mais
postura de homem, já está tudo afeminado. Já está tudo andando requebrando com as mãos chumecadas e querendo seguir essa linhagem. Esquece que esse texto aí diz que Pedro tinha sogra. Ou seja, Pedro era casado. Mas eu não quero colocar em ênfase isso. Mas Pedro tinha esposa. Por isso eu usei a expressão mais cedo. Pedros e os pescadores preocupados, imaginando, agora vamos sustentar minha família. Vamos sustentar minha mulher, né? Os meus filhos. Mas diz o texto que Jesus chegou na casa de Pedro. Talvez Pedro e a sua sogra não sabiam de nada. Nem que Jesus ia chegar naquele lugar, naquele dia. Encontra aquela mulher em cima de uma cama, debilitada, enferma, cheia de febre. A Bíblia diz que Jesus chegou lá e não precisou repreender, não precisou orar. Simplesmente pegou-a pelas mãos e disse que a febre a deixou. Mas o que me chama a atenção é que depois do impacto, depois de um sinal miraculoso na vida pessoal, temos que assumir essa postura. Diz que ela acabou de levantar-se, após a cura, ela foi fazer o quê? Servir a Jesus. Vocês entenderam aí? Qual foi a postura de Pedro depois desse grande milagre? De ele lance as redes lá e vinham os peixes. Se tornar um dos seus discípulos. Qual a postura da sogra de Pedro depois que faz esse milagre? Servir. Mas Jesus chegou exatamente nos momentos difíceis da vida dessas pessoas. O aleijado já não tinha esperança, coitadinho, nem fé, mas tinha. Jesus foi lá e estendeu as mãos sobre ele, perdoou todos os seus pecados. Será que existe um peso pior do que o peso da culpabilidade, da condenação na área psíquica? Ou seja, na mente, de pessoas que a gente escuta falando, praticamente não, que Deus está nem para mim, você já estou condenado, não tem mais jeito para mim. Tem pessoas que se expressam assim e não querem nem dar ouvido aos nossos conselhos, não dar ouvido ao Evangelho, porque as suas consciências já estão cauterizadas, convencida de que para eles não vai haver mais salvação. Eu lembro de que encontrei um rapaz, ele chorou. Nós começamos a falar de experiência com Jesus, com Deus. Eu no quarto cidadão Amando Móveis. E um momento ele começou a compartilhar algumas coisas que ele passou. Ele começou a dizer assim, na minha juventude, eu escutava a voz de Deus. Eu passei uma dificuldade muito grande, eu ouvia a voz de Deus, eu orava escutando Deus. Algumas vezes falava comigo, filho, eu vou fazer isso na sua vida. Filho, eu vou chamar ele de filho. Teve uma vida ótima, casou-se, cumpriu o período de faculdade, passou na medicina, os dois começaram a prosperar congregando, viveram uma vida espetacular, cheio da presença de Deus. Começou a prosperar. A primeira casa que fez, se fosse hoje, valia 8 milhões. Uma alegria tremenda. Eu fui nessa casa a montar os móveis do quarto e essa pessoa chorando, lembrando das experiências que tinha tido com Deus, quebrantado. Mas quando eu falei, por que o senhor não volta e faz aliança com Jesus? Ele olhou para mim e falou, Jeremias, eu vou ser bem franco contigo, meu irmão, vou ser muito sincero. Eu não tenho mais hoje capacidade de congregar. Eu estou atribulado. Eu não me considero mais digno de congregar.
Aquilo cortou meu coração. Disse: Deus, por que isso? No decorrer do tempo, ele disse: eu estava sofrendo. Eu tinha 7 anos de deserto. Eu não encontrei resposta. Ele disse: mas você tinha que ir para a igreja. Ele querendo ouvir a voz de Deus em casa, abandonando a posição de ser igreja, abandonando a congregação, sem querer mais nada com a igreja, querendo ouvir Deus em casa, e Deus não o respondeu. O perigo de muitas pessoas prosperando hoje, abandonando a congregação, é esse. Acha tudo bem, não precisa mais nem congregar, eles são convencidos momentaneamente que está bem, e não precisa mais fazer nada, esquece que aquele que colocou naquela posição, ele não pode abandonar. De repente ele foi 7 anos de sofrimento e eu me separei. Depois de abandonar a congregação, ele se separou da vida conjugal. Depois de ter vendido os bens para dividir. Hoje ele é casado com outra mulher. E eu tive um contato com ele mais uma vez e disse: meu querido, no meio de tantas conversas, eu falei: você tem que se reconciliar com Jesus. Ele mais uma vez repetiu: eu estou atribulado, meu irmão. Ele faça esse compromisso. Ele falou: estou atribulado, meu irmão, eu não tenho coragem, eu não me considero mais digno de pisar nos teus pés numa congregação cristã. E por que eu estou falando sobre isso? O peso na consciência de que não tem mais jeito de vir ter cometido também. E nós somos bem-aventurados porque nós temos convicção de que por intermédio da pessoa de Jesus nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. E é isto que nos dá força, nos motiva a continuar congregando. No dia que nós esquecermos que o pecado é a única parede que separa de Deus e voltarmos a pecar, não encontraremos força e permanência nem congregando e nem na presença de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, Provérbios 28, versículo 13, os textos bíblicos vão dizer que os nossos pecados é que nos afastam de Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto para quem não nos ouça. Aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e abandonam alcançam misericórdia. No livro de Lamentações de Jeremias, me faz lembrar o capítulo 3, versículo 30. Ele diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Em Isaías capítulo 55, no versículo de número 7, versículo 8, diz: deixe o homem o seu caminho, ou deixe o homem maligno os seus caminhos, os seus pensamentos, e converta ao Senhor. Torne-se para o Senhor vosso Deus, que Ele é grandioso em perdoar. O homem, quando alcança o perdão divino, é invisível. É só linguagem figurativa. Encontra asas como águia para voar. Alcança graça para continuar congregando. Encontra força para permanecer nos momentos mais difíceis. Porque Jesus sempre vai chegar na hora certa. Sempre vai ser assim. Sempre foi assim. A Bíblia fala, capítulo 5 do Evangelho de João. O horário já foi. Conta uma história de um homem que tinha exatamente 38 anos com uma enfermidade que o impedia até mesmo de se locomover. No título diz que ele era um paralítico, um aleijado. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ali havia uma multidão de pessoas, coxos, aleijados, cegos, enfermos, uma multidão de pessoas. E a história narra dizendo que uma vez no ano, um anjo descia naquele lugar, agitava as águas daquele tanque, e aquele que pulava primeiro naquele lugar era curado de qualquer tipo de enfermidade.
Mas imagina aquele homem, não se fala a Bíblia, nessa passagem, quantos anos aquele homem estava frequentando aquele lugar, esperando que a água agitasse e ele pulasse, mas diz que ele estava lá. Aí Jesus chega perto dele, não fala quantas tentativas ele teve, mas Jesus chegou perto dele e falou assim: o que tu queres que eu te faça? O gostoso fala: tu queres ficar são? Ele responde: eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho um sequer que quando agitadas as águas me dá um empurrãozinho, né? Me joga lá para que eu seja curado. E quando eu tento pular naquela água ser curado, eu venho primeiro do que eu e ganha minha bênção. Aí Jesus olha para ele e fala assim: pega a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa. E todo alegre levanta, sai daquele lugar. Passou um período de tempo, não se sabe horas ou dias, depois se encontra com Jesus. Aí Jesus chama aquele homem a atenção: olha, passaste 38 anos desse sofrimento, vá e não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior do que primeiro. O pecado atrai maldição, que só Jesus pode quebrar. 38 anos sofrimento, chorando, sofrendo. Quando completou exatamente 38 anos, Jesus chega lá para tirar aquele homem daquela situação. Tirou aquele homem daquela situação. Quando Jesus falou assim: vai, não peques mais, e todos os teus pecados já foram perdoados. Agora, daqui para frente, você não pode mais cometer os mesmos. A Bíblia não revela qual foi o pecado, mas é bem claro entender que foi devido ao pecado que ele dá naquela situação. Apesar de que alguns judeus já tinham esse conceito de qualquer deformidade física, em alguma pessoa é por causa do pecado. E algumas pessoas, todo caso tem suas exceções, nem todas as pessoas vêm para esse mundo e sofrem por causa de pecado. É um perigo de nós julgarmos. No capítulo 9 do Evangelho de João, os discípulos começam a indagar Jesus por isso, a respeito do homem cego de nascença, perguntando a Jesus: quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem assim? Jesus responde: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas este nasceu assim para que o nome do Pai fosse glorificado no Filho. Então tem pessoas que vêm a esse mundo com deformidades, mas o nome do Senhor será glorificado. Tem pessoas que vão passar por momentos permissivos de Deus também, mas Deus vai curar, Deus vai dar vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então nem todas as pessoas que estão sofrendo é por causa de pecado. Mas aquele homem foi. Jesus chegou na hora certa. Agora a pergunta é: quem quer sofrer 38 anos com Jesus? Sim. Mas tinha o tempo certo de Jesus chegar para dar cura àquele homem. No capítulo 9, a mesma coisa do Evangelho de João. Jesus cura o cego de nascença. E logo os fariseus se aproximam e perguntam: diz que houve um alvoroço ali, e as pessoas, alguns diziam assim: não é este que ficava na porta do templo mendigando, pedindo esmolas? Outros diziam: parece-se com ele. Caiu no conhecimento dos fariseus, os fariseus foram lá, chamou ele por 2 vezes. Somou primeiro, ele disse: não, foi um homem chamado Jesus. Como é que ele fez isso? Agora imagine, né? Ele pegou um pouquinho de terra no chão, ele cuspiu.
Alguns estão falando, entoou o lodo com saliva. Jesus pegou um pouquinho de terra no chão, imagina Jesus colocando um pouquinho de terra na palma da mão. Depois, faz aquela laminha, cadê o secretário? Vou meter cuspe com terra no seu olho. Como é que o cego falou isso? Eu não sei. Alguém falou, né? Quem não estava vendo? Jesus pega cuspe com terra e ó, passa nos olhos dele. Depois que passa, agora vai lá lavar-se no tanque de Siloé. Eu não sei quem foi que levou o cego até lá, eu sei que foi levado. Ele chegou lá e pega naquele tanque e começa. Ele voltou como? Enxergando. Os fariseus, mais uma vez, vai chamar ele para indagar. Você é mesmo aquele cego que vinha aqui, rapaz? Achando pouco, chamaram seus pais. Esse é o filho de vocês mesmo, ele é cego, rapaz. Os pais, ele é nosso filho. E nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, quem abriu ou como abriu seus olhos, nós não sabemos. Olha, ele tem idade, pergunta a ele. Então, dizia a eles essas coisas com medo dos judeus, porque tinham dito que quem dissesse que fora Jesus, que tinha feito aquele milagre, ia ser expulso do templo. Eles, aonde? Os pais foram muito sábios. Aí ele foi a segunda vez, chamou o cego e perguntou: você de verdade era aquele cego que costumava me ligar, rapaz? O cego cheio de ousadia, mais uma vez, repete dizendo: eu já falei a vocês uma vez, e mais uma vez vocês estão me indagando, rapaz. Foi Jesus mesmo que me abriu os olhos. E aí começando a dizer: esse homem não pode ser de Deus. Versículo 16, se me fala agora. Esse homem não guarda o sábado. Se é de Deus eu não sei. Se não é eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e ele abriu os meus olhos. Vocês estão me indagando por quê? Vocês querem ser discípulo dele? Não, olha a arrogância dos fariseus. Nós somos discípulos de Moisés. Mas ficaram tão furiosos que pegaram aquele cego e colocaram para fora do templo com inveja de Jesus, ou por inveja de Jesus. Mas Jesus, ele tem a hora certa, o tempo certo. Ele abriu os olhos do cego de nascença depois da sua fase de vida adulta. Ele revelou para os seus discípulos que aquele cego nascera cego, para que o nome do Pai fosse glorificado. Eu queria que eu olhasse o 10 aqui para a gente entrar no capítulo 11 do Evangelho de João, falando da ressurreição de Lázaro. Aparentemente Jesus ele criou um descaso quando ouviu o recado dizendo: olha, o teu amigo a quem tu amas está enfermo, falando de Lázaro. Jesus continuou ali por 2 dias. As irmãs lá desesperadas, e se vocês observarem, todas as pessoas que eu estou falando aqui foram as primeiras experiências com milagres extraordinários que teve com Jesus. Nenhum deles tinha tido outra experiência. Maria e Marta, no capítulo 10 de Lucas, só tinha tido uma visita. Jesus falou que abaixo que Maria já tinha tomado, ninguém tirar a palavra, mas não tinha tido nenhuma experiência de ensinar miraculoso. É necessário passar por aquilo? A resposta de Jesus é: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a glória de Deus. Mas quando Jesus, depois de 2 dias esperando, após o recado que tinha recebido, que seu amigo Lázaro tinha ficado enfermo e tinha morrido, ele mesmo fala aos discípulos: Lázaro dorme. É a linguagem de Jesus. E nós vamos despertá-lo no sono. Os discípulos, com medo de morrer, dizem assim: mas Senhor, ainda pouco. Os judeus queriam nos matar, apedrejar, tu queres voltar para lá? Aí Jesus diz assim: aquele que anda de dia não tropeça. Em outras palavras, eu estou na direção de Deus. Eu sou a luz do mundo.
Não chegou meu tempo para nada. Quando chega lá, vê o povo chorando, desesperado, Lázaro morto. Após ele ter falado com o discípulo, depois o discípulo fala isso para ele, mas se ele está dormindo, para que vamos para lá? Aí olha para os discípulos, Lázaro está morto. Eu sabia que ele estava morto. E chega lá e encontra um alvoroço, o povo chorando, o povo angustiado, as irmãs de Lázaro correndo para Jesus e falando, mestre, se o senhor estivesse aqui, o irmão não teria morrido. É o segundo menor versículo da Bíblia. O primeiro é esse do capítulo 20, versículo 13, não matarás. Mas Jesus chorou. Ela é 10 letras. Não matarás é 10 letras. É 11 letras. Deixa eu ver. 10 letras não matarás. Jesus chorou é 11. É o menor versículo da Bíblia no Novo Testamento. É o versículo 35. É o versículo mais impactante porque mostra Jesus se compadecendo no momento de dor das pessoas. Ele chora. Jesus chorou. Vendo aquele povo chorando, angustiado. Jesus, sendo Jesus, tendo todo o poder, sabia que aquele povo precisava passar aquele momento difícil, para que o nome de Deus fosse glorificado. Aquelas irmãs precisavam tomar um choque para acordar, porque até então, até esses momentos, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão teria morrido, ou seja, não adianta, Senhor. E a Maria diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, eu sei que ainda o Senhor pode pedir ao Pai e fazer qualquer coisa. Esse é o fé, mas em algum momento, Jesus pergunta, onde o colocaram? Marta, mas Senhor, já tem 4 dias. Mas deixa de fé, Marta, um pouco incrédula. Jesus não, onde colocou? Jesus quer lá fazer um milagre, mas já tem 4 dias, já está fedendo. Aí Jesus vai no versículo 49, não vai memória, Senhor, já te dito, se creres verás a glória de Deus. Falando com Marta, repreendendo Marta, você tem que crer, rapaz, seja uma mulher de fé, não seja uma mulher duvidosa. O versículo 25 ele fala da sua ressurreição e a vida, que crê bem, que esteja morto, viverá. Ainda pergunta para ela, crês tu nisto? Mas o mais interessante é que ele chega lá, levando ele estava e disse, tira a pedra. E ele clamou 4 dias depois de morto, Lázaro, vem para fora. E disse que aquele defunto saiu lá dentro todo envolto, ou seja, todo enrolado. E ele falou assim, desligai-o. Ou seja, desenrolem. Deixa eu ir, ou seja, deixa eu andar. Para passar o mau cheiro. Alguns faz um complemento na mensagem dizendo que se desligar ou se desenrolar, ele se converter. É uma colocação meio forçada. Mas até os discípulos começaram a perguntar, vejam como ele amava quando viu Jesus chorando. Antes indagavam os fariseus, é esse que abre os olhos do céu, como eu não podia ressuscitar esse homem, mas ainda Deus os olhos, vejam como amava. Mas no capítulo 12 do Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou lá no banquete na casa de quem ele tinha, de Lázaro, o qual ele tinha ressuscitado. E lá é recebido de uma forma extraordinária, uma mulher chegando nos seus pés com o cabelo, regando com as lágrimas e com o vento. Mas deixa bem claro e enfático dizer que ele estava na casa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Mas depois ele morreu de novo. Ele não foi ressuscitado até o dia de hoje. Mas o mais importante, ele tinha que ter esse impacto para que ele se convertesse. Jesus, ele tem o seu tempo para todas as coisas. Haverá um dia onde Jesus vai chamar Lázaro pela segunda vez pelo nome e vai ressuscitar dentre os mortos, para estar com ele por toda a eternidade também na glória. Ele teve a presença ressuscitada uma vez, mas depois desceu a sepultura de novo. E agora vai esperar a segunda vez Jesus chamar, creio eu, né, que vai salvar.
Nós aprendemos com isso. Que os impactos de experiência que Deus tem para nós, às vezes é para converter as pessoas que estão à nossa volta, às vezes até nós mesmos sofremos cheio de fé, mas Deus quer de alguma forma impactar as demais pessoas da nossa volta, depende muito do nosso comportamento. Todo sofrimento na vida de Lázaro foi para que Marta se convertesse. Uma das pessoas embutidas nessa história de personagens. Pense em uma mulher dura. Marta, Marta, estás muito afadigada e ansiosa com os afazeres. Maria escolheu a melhor, a qual não será tirada dos palavras. Você está muito perdida, dispersa. Você não está dando ouvido às minhas palavras, Marta. Está presa a tantas coisas e a principal, você não está dando ouvido. Mas quando acontece a morte e a ressurreição do Lázaro, se quebranta, seus olhos abrem, se voltam para Deus. Às vezes nós não entendemos o sofrimento, mas Jesus sempre vai chegar na hora certa para mudar qualquer situação, ainda que nem tudo corra de acordo com as nossas expectativas. Mas Ele tem propósito em todas as coisas. Imagine o medo daqueles pescadores quando viu Pedro desesperado pedindo ajuda. De alguma forma foi impactado. Imagina aquela multidão com aquele cego colocado pelo telhado para ver Jesus dizer assim: os teus pecados são perdoados. Depois, se você sabe que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disso para levanta-te e anda. Imagina o impacto das pessoas temer para os judeus quando viu Jesus chegando lá e viu aquele homem carregando a maca. Não precisou esperar anjo sacudir aquele tanque que uma vez sacudiu namorando, vai ver o povo dizer: foi Jesus que mandou carregar a maca. Imagine as pessoas que veem quem nós éramos e quem nós somos hoje. O impacto que é em suas vidas. O que Jesus espera que nós anunciemos para essas pessoas? Foi Jesus que mudou a minha vida. Foi Jesus que me batizou com o Espírito Santo. Foi Jesus que falou comigo uma vez de uma forma inconfundível e induvidável. Foi Jesus que tocou na minha alma de uma forma diferente. As pessoas precisam ouvir quem foi que fez o milagre em nossas vidas. Ele tem o seu tempo para todas as coisas. De alguma forma Ele tocou em nossas vidas. Por isso é que nós vamos à igreja. Isso é questão de fé. Quem tem fé, crê em Jesus, tem experiência. Quem não crê não pode ter experiência. Isso se revela para pessoas humildes. E quando se revela para aqueles que se permitem, logo as pessoas que não conhecem ainda pensam que somos manipulados por pastores. Mas coisa boa é nós ouvirmos a voz de Jesus. Coisa boa é termos experiência com Ele. Coisa boa é termos convicção de que nele podemos depositar toda a nossa confiança e nunca mais duvidar. Coisa boa é saber que Ele é o único que vai voltar um dia para buscar aqueles que creram, para morar com Ele na glória. Coisa boa é saber que muitos que duvidaram vão ficar e nós vamos subir, vamos procurar a gente e vai dizer: por que eu não acreditei naqueles crentes? Coisa boa é Deus ficar feliz sabendo que uma multidão vai subir porque acreditaram no seu propósito de salvação e pela fé permaneceram obedecendo até o último dia da sua vida aqui na terra. E coisa terrível vai ser para quem ficar, que o negou a pessoa de Jesus e depois ir para o lugar dos condenados. Vai ser terrível. Até a vinda de Jesus para lançar as pessoas no inferno não vai haver um dia. Mateus capítulo 25, versículo 41. Ele vai pegar o pastor que separa as ovelhas dos bodes, colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, vai dizer às ovelhas: vinde benditos meu Pai, para o seu reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Agora os vozes estão à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci.
Ele tem o seu tempo para tudo. E hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo da sua salvação. Amanhã será o tempo da condenação de muitos. Nós não podemos deixar o nosso dia para amanhã. Abracemos a nossa salvação, agarremos-nos nela e nunca mais abramos mão. Pode ser hoje que Jesus volte, pode ser amanhã. E às vezes nós precisamos dizer, mas um dia chega lá, um dia. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Já ouvi muitas pessoas falarem isso. E até acreditei que iria chegar o dia. Mas não chegou. Nós não podemos viver como quem, se o dia de amanhã pertencesse a nós. Nós não temos o controle do dia de amanhã. Amanhã, diz algumas pessoas, se pertence. Uma pessoa sai e aí tem que abraçar a sua salvação. Ontem, agora, não é amanhã. Você coloca de pé para nós olharmos, por favor.